Ai, bueníssimo. Então, vamos começar. Gente, na aula de hoje, vocês vão ter regras de acentuação. Meu Deus, Beta, como assim acentuação? E agora, o que eu vou fazer? Eu não sei acentuar nem no português. Fica de boa, porque ninguém vai pedir para que tu acentue nenhuma palavra em espanhol. Mas quando tu sabe a acentuação, tu consegue identificar a tonicidade da palavra, tu consegue pronunciar qualquer palavra da língua espanhola. Eu dou a minha palavra para vocês. Quem é meu aluno já sabe disso. No curso nós temos 30 aulas de pronúncia, né? E o clube é um pouquinho diferente. Eu faço um condensado, é bastante aprofundado também, mas é um pouquinho diferente. Mas é importante que vocês entendam que, assim como vocês têm 30 aulas de pronúncia lá, aqui vocês vão ter algumas aulas. Vocês tiveram aula primeiro da diferença de pronúncia e sotaque. Depois, na aula passada, vocês tiveram aula do alfabeto em espanhol, vocês reconheceram quais são os sons das letras, e hoje vocês vão ter aula sobre sobre acentuação. Por que é tão importante? Bom, porque saber acentuação é fundamental para que vocês identifiquem qualquer palavra da língua espanhola. Olha, Bru, sou aluna. Sim, é verdade, Bru, te extrañaba. Então, lembrando que toda quarta-feira, às 20 horas, às 8, horário de Brasília, a gente tem um encontro marcado. O link sempre vai ser disponibilizado no grupo de Whats, certo? E o material complementar será disponibilizado após a aula, né, no grupo de Whats. Então, depois dessa aula, vocês já sabem que eu vou lá no grupo de Whats e eu largo para vocês o material complementar, certo? Então, vamos lá. Então, hoje, você terá uma aula para destravar o espanhol e começar a conquistar os seus objetivos com esse idioma que tanto amamos. Olha que delícia! Então, hoje a nossa aula vai ser sobre uma noção fundamental para mergulhar no idioma, acentuação, regras gerais da língua espanhola. Agora eu pergunto, está todo mundo preparado aqui? Vocês estão preparados? Sim ou não? Digam sim. Pelo menos para mim, pensa assim, Beta, sim, eu estou preparada, porque assim entra todo mundo na mesma energia. Sim, a Bruna já disse aqui sim. Ai, gente, porque essa aula, ela é muito boa, eu gosto muito, muito. Porque a gente vai ver a pronúncia na língua espanhola, a pronúncia da língua espanhola. Quando a gente fala em pronúncia, é importante que a gente entenda, primeiro, que para que a gente consiga pronunciar qualquer palavra do espanhol, é necessário que a gente domine duas coisas: os sons das letras e as regras de acentuação. No momento que a gente domina os sons das letras e as regras de acentuação, não existe uma única palavra que vocês não vão conseguir pronunciar. Absolutamente qualquer palavra que cair na tua mão, que cair na tua frente, tu vai saber a pronúncia. Ai, Beto, eu não sei o significado. Acontece. Mas a pronúncia tu vai saber, isso eu garanto, então fica de boa, certo? Então, primeiro, na aula passada, nós vimos o alfabeto, o abecedário. Por que é importante conhecer o alfabeto? Simples, porque a gente precisa reconhecer os sons das letras. Quando a gente reconhece os sons das letras, a gente sabe que as suas combinações formam as sílabas. Só que qual é o problema? Se a gente só souber o alfabeto e não souber as regras de acentuação, como eu vou dizer para vocês, por mais que as pessoas entendam, quando a gente fala bem, quando a gente tem domínio, principalmente da pronúncia, a gente passa muita credibilidade. Por incrível que pareça, a credibilidade, ela vem de acordo com a forma que nós pronunciamos as palavras, muito mais do que o vocabulário que nós dominamos. Porque as pessoas, elas estão com os ouvidos atentos para ver a nossa pronúncia. Então, assim, lembrem que pronúncia é diferente de sotaque. Uma coisa é pronúncia, outra coisa é sotaque. Mas nesse momento eu estou falando das regras de acentuação. Por exemplo, como tu sabe que é democracia e não é democracia? Porque tu reconhece as regras de acentuação. Como tu sabe que é elogio e não é elogio? Ou elogio? Porque tu sabe as regras de acentuação. Como que tu sabe que é impar e não é ímpar? Porque tu sabe as regras de acentuação. Então, hoje tu vai aprender isso comigo, tu vai conseguir identificar as palavras heterotônicas, por mais que nós tenhamos daqui 2 aulas
uma aula só de palavras heterotônicas, para que vocês aprendam, né, conheçam, reconheçam as palavras heterotônicas. Hoje vocês vão aprender a identificar muitas palavras heterotônicas de acordo com a escrita. Então, mesmo que tu nunca tenha visto aquela palavra escrita, na tua vida, tu vai conseguir identificar onde está a sílaba tônica. Só que, claro, vamos lá. Por que é importante? Simples. Eu acabei de explicar. Por que é importante saber as regras de acentuação? Porque pelas regras de acentuação, vocês vão conseguir pronunciar qualquer palavra da língua espanhola, sem exceção. Então, amores, a gente precisa aprender as regras de acentuação para saber onde está a sílaba tônica da palavra, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Então, assim, além de saber quais são os sons das letras, a gente vai saber identificar onde está a sílaba mais forte da palavra. Então, isso é super, super, super importante, certo? Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter noção das noções fundamentais. Como assim, Beta, noções fundamentais? Primeira coisa de todas. Não há o tio do ão em espanhol, inclusive a gente, palavras que terminam em ão no português vão para on em espanhol. Então, caminhão, caminhão, leão, león, certo? Irmão não é irmão, tá? É hermano. Pelo amor da deusa! Não é, não são todas, são só algumas. Bom, não tem o acento circunflexo, aquele o chapeuzinho do vovô, e nem o acento grave, que o acento grave seria o da crase. Não tem, então fiquem tranquilos, não tem o acento circunflexo, nem o acento grave da crase. Só existe o acento agudo. Ai, Beta, então a gente fala ó e é, claro que não. Te liga aí, lombriga, eu te ensinei na aula passada que café, tu não fala café, tu fala café. Comprou, tu não fala comprou, tu fala comprou. Saliou, tu não fala salió, tu fala saliou. Porque o acento, ele marca a tonicidade da palavra. E nem toda palavra levará acento, mas toda palavra terá uma sílaba tônica. Ou seja, existem palavras que não terão acento e que tu vai ter que saber identificar a sílaba tônica. Como? Simples. Sabendo as regras de acentuação. No momento que tu sabe as regras de acentuação, tu consegue identificar a sílaba tônica de qualquer palavra. Então, assim, para saber identificar a sílaba tônica é necessário reconhecer o seu funcionamento vocálico. E as regras de acentuação dividem-se entre regras gerais e regras especiais. Beta, como assim? Tu tem regras gerais. Lindezinhas de Betã, lombriguinhas da minha vida. Hoje nós vamos aprender as regras gerais apenas. Beta, e as regras especiais? Aula que vem. Aula que vem a gente vai aprender as regras especiais. Então, hoje a gente vai aprender as regras, dentro das regras gerais, tem a regra das oxítonas ou das agudas, que tem a última sílaba tônica, das paroxítonas, das graves oxanas, que o nome é o mesmo, tá? É sinônimo, que tem a penúltima sílaba tônica, das proparoxítonas ou esdrúxulas, das sobresdrúxulas que ficam dentro das proparoxítonas e dos monossílabos, certo? Então, ai, Berta, e do hiato e do acento diferencial? Aula que vem, não vai ser nessa. Essa aula é só regras gerais. Então, antes de qualquer coisa, a minha dica. Meus amores, te liga aqui, lombriga. Te liga aqui, lombriga, para tu não fazer feiura. Não dorme. Eu sei que é 8 da noite, vocês já devem estar cansados, o dia foi pesado para todo mundo, mas a gente tem que acordar. Vamos acordar, porque a aula de hoje é tri importante. Eu vou te dizer, a aula que vem, ela é importante, ela é, mas para tu identificar principalmente os acentos diferenciais que eu vou apresentar para vocês. Mas para saber identificar a sílaba tônica, a aula de hoje, ela não é importante, ela é fundamental. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que saber é como funciona a separação silábica. Só que não é simplesmente separar as sílabas. Para a gente saber separar sílabas em espanhol, a gente tem que saber, a gente tem que entender o funcionamento vocálico. Olha só. No português, o funcionamento vocálico, ele é uma pirâmide.
Ele é assim, tá? Ele é uma pirâmide. O A tá lá em cima, depois vem o E e o O, por último vem o I e o U, certo? No português é assim que funciona. Em que o A é o mais forte, depois vem o E e o O, e por último vem o I e o U, que são os fraquinhos. No espanhol, tu tem o A, o E e o O no mesmo nível de força. Todos eles são fortes. E o I e o U são fraquinhos. O que que acontece no espanhol? A, E e O, eu gosto de fazer uma comparação, eu faço no curso. Quando eu gravei o curso, a Elizabeth ainda estava viva, tá? Mas é assim, é só pensar na coroa. Quando a gente tem os fortes, a Elizabeth, tá? A Elizabeth, que já faleceu, a rainha lá da Inglaterra, tem o primeiro filho, teve o primeiro e teve o segundo filho, certo? Então, o que que acontece? Tu pode ter dois reis num reinado, sim ou não? É uma pergunta. Tu pode ter dois reis num reinado? Não. Não pode. Gente, não pode. Aí eu tive 5 filhos. Qual é o rei? O primogênito, certo? Então, se tu não pode ter mais de um rei no reinado, é isso que vocês têm que entender. Forte com forte é como se fossem reis. Eles não podem dividir a mesma sílaba. Porque A, E e O são vogais fortes. É como se fossem 3 reis. É uma sílaba para cada reinado. Só que eles podem conviver com outras pessoas que não sejam reis. Ou seja, quando a gente entende isso, fica fácil de entender a separação silábica. Forte com forte, separa, não junta, tá? Separa. Fraco com fraco, junta. Forte com fraco, junta. Quando eu tô falando de vogal. Como assim, Beta? Vogal forte com vogal forte. Separa a sílaba. A, re, a. Ai, Beta, mas área. Eu não preciso saber disso. Meu amor. Eu deveria ter botado aqui outra palavra. Deveria ter botado herói. H-E-R-O-E. R-O separa de E. E a primeira sílaba é forte. Herói. Separa também. Então, forte com forte separa. Vogal forte com vogal fraca, junta. Mas aqui eu escrevi errado. Aqui era vogal fraca com vogal fraca, desculpa. Vogal fraca com vogal fraca, junta a sílaba. Fui, ó, fui. U e I são fraquinhos. E vogal forte com vogal fraca, junta a sílaba também. Por que eu botei aqui um monte de palavras? Porque vocês vão já memorizando algumas palavras que são heterotônicas. Água não vai acento, porque é uma paroxítona que termina em vogal. Quando a palavra termina em vogal e não tem acento, ela sempre vai ser uma paroxítona. Eu vou falar disso depois com mais calma. Então, água. Água. A segunda palavra, elogio. Elogio. Terceira palavra, fobia. Fobia. Quarta palavra, academia. Academia. Última palavra, democracia. Democracia. Aqui tu tem, ó, o fraco a forte, junta. E forte desculpa, e fraco ou forte, junta. E fraco a forte, junta. E fraco a forte, junta. E fraco a forte, junta. Certo? Bom, então, água, elogio, fobia, academia, democracia é diferente de policia. Tá vendo que aqui o I é forte porque ele levou um acento? Então aqui entra numa regra especial que é do hiato, que a gente vai ver na próxima aula. Mas isso aqui é policia. Se fosse polícia, não levaria acento, mas levou acento, então é policia. Isso aqui vai fazer sentido daqui a pouquinho para ti. Então, vogal forte com vogal forte, separar as sílabas. Vogal fraca com vogal fraca, manter juntas as sílabas. Né? Vogal forte com vogal fraca, manter juntas na sílaba. Eu estou falando das vogais.
ok? Então, agora a gente vai entrar em regras gerais. Lindezinhas de betão, lombriguinhas da minha vida. Olha só, agora vai dar um nó na cabeça de vocês, mas depois eu vou desfazer este nó, tá? Mas é importante que vocês entendam devagarinho, passo a passo. Primeiro, as oxítonas têm a última sílaba tônica. Elas nunca serão monossílabos com uma sílaba só, então sempre é no mínimo 2 sílabas. Elas podem ou não levar acento, depende da terminação. As terminadas em N, S ou vogal recebem acento, e as terminadas no resto não recebem acento. O que eu quero que vocês entendam? A oxítona, quando ela é acentuada, ela sempre é acentuada. Mas a questão não é identificar a palavra quando ela é acentuada. A questão é identificar a palavra quando ela não é acentuada. É este o ponto. Ai, Beta, como assim? Tu já vai entender. Olha só. Oxítonas, tá? Então, aqui. Terminadas em N, S vogal levam acento. N também. Beta, e por que tu separou assim a sílaba? O I é fraco, o E é forte, junta. Bien, terminou em N, é uma oxítona, levou acento. Estás, terminou em S, oxítona, levou acento. Sofá, café, javali, comprou, salió, tabu, terminou em vogal e levou acento. Isso aqui, meus amores, desculpa, qualquer um que lê uma palavra acentuada consegue ter um bom desempenho. Se sabe, se tu olhar uma palavra, essa palavra é acentuada e tu conhece os sons das letras no espanhol, tu vai saber como pronunciar a palavra. O problema não é isso. O problema é quando a palavra não tá pronunciada, não tá acentuada. Olha só. Grava o que eu vou te dizer agora. Ai, meu Deus. Quase quebrei tudo aqui. Grava o que eu vou te dizer agora. Quando uma palavra terminar no resto, o que é o resto? Qualquer coisa que não seja N, S ou vogal, e ela não tiver acento, então uma palavra que terminou em L e não tem acento, uma palavra que terminou em R e não tem acento, uma palavra que terminou em J e não tem acento, uma palavra que terminou em D e não tem acento, ela sempre vai ser uma oxítona. Ou seja, ela sempre vai ter a última sílaba tônica. Eu vou repetir. Quando uma palavra terminou no resto, resto é qualquer coisa que não seja NS ou vogal, e não tem acento, ela sempre vai ser uma oxítona, ela sempre vai ter a última sílaba tônica. Então, amor, tu vai falar igual. Amor. Dolor, tu vai falar dolor. Color, mujer. Aquele. Reloj. Só que se tu fala aquele que terminou em L, que é o resto, tu vai falar nível. Tu não vai falar nível. Vai falar nível. Se tu falou amor, dolor, color e mulher, que terminou em R e não tem nenhum acento, tu vai falar como? Impar. Entenderam? Então é amor, dolor, color, mulher, aquele, reloj, nível, impar. Foi até aqui? Ficaram com alguma dúvida? Tudo certo? Cadê o pão? Oi. Achei que tinha alguém querendo perguntar. Quer perguntar, Flávia? Tudo certo. Perfeito. Bom, então, assim, palavras que terminam em NS ou vogal oxítonas sempre leva acento. Café, estás, também, comprou, tabu, sofá, javali, salió. Palavras que terminam no resto, tudo que não é NS ou vogal, que não tem acento, sempre vão ser oxítonas. Amor, dolor, color, mulher, aquele, reloj, nível, impar. Perfeito.
Paroxítonas, meus amores. Quando tu sabe uma, a outra vem por osmose, tá? Fica tranquila que tu vai entender. Enquanto as oxítonas têm a última sílaba tônica, as paroxítonas têm a penúltima sílaba tônica. Ó, última, penúltima. É como se fosse, ó, última, tônica aqui, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Então, as paroxítonas têm a penúltima sílaba tônica, como se fosse aqui. Nunca serão monossílabos, como as oxítonas, podem não levar acento, dependendo da sua terminação. Mas agora vem o ponto. Uma é o oposto da outra. Enquanto as oxítonas terminadas em NS vogal sempre levam acento, as paroxítonas terminadas em NS vogal nunca levam acento. Enquanto as oxítonas terminadas no resto as oxítonas terminadas no resto nunca levam acento, as paroxítonas terminadas no resto sempre levam acento. Qual é a treta aqui? Não é quando tu tem a palavra acentuada, é a mesma coisa. Quando tu tem a palavra acentuada, é barbada. Caça, opa, eu vou botar aqui. Açúcar, tórax, fácil, cráter e árvore. Aqui é barbada. Qual é o problema? É quando a palavra não é acentuada. Gente, olha a minha dica. Se uma palavra terminou em NS ou vogal, mas grava principalmente em vogal, tá? Se uma palavra terminou em vogal e ela não tem acento, ela sempre, obrigatoriamente, vai ser uma paroxítona. E para tu identificar a sílaba tônica, tu só tem que saber separar as sílabas. Caça. Por que que caça é uma paroxítona? Porque terminou em vogal e não tem acento. Ninho. Por que que ninho é uma paroxítona? Porque terminou em vogal e não tem acento. Hombre. Por que que hombre é uma paroxítona? Tá aqui a sílaba tônica. Porque terminou em vogal e não tem acento. Por que que é fóbia e não é fobia? Porque o A é forte, o I é fraco, junta, terminou em vogal, não tem acento, paroxítona. Fóbia. Por que que é democracia e não é democracia? Porque o A é forte, o I é fraco, junta, terminou em vogal e não tem acento, é uma paroxítona. A paroxítona é a penúltima sílaba tônica, tá aqui no CRA. Então, democracia. Por que que é academia? Porque o A é forte, o I é fraco, junta, terminou em vogal e não tem acento. É uma paroxítona. Academia. Por que que é elogio? Porque o O é forte, o I é fraco, junta, terminou em vogal e não tem acento, paroxítona. Lo, elogio. Problemas, mesma coisa. Terminou em S e não tem acento. O que que tu faz? É uma paroxítona. Problemas. Muito complexo ou deu para entender? Entenderam? Sim ou não? Alguém não entendeu? Eu posso passar? A Bru entendeu aqui, eu vi que ela escreveu no chat. Acho que todo mundo entendeu. Se alguém não entendeu, tem que falar, tá? Esse é o nosso acordo. Vou continuar. Entendeu? Perfeito. Eu tô tentando ir bem na manha. Ó, então, se tu sabe falar, ó, caça, ninho, hombre, fobia. Beta, nunca tinha visto a palavra fobia. Agora tu sabe que é fobia. Pandemia, democracia, academia, elogio. Tudo isso é heterotônica. Tu não precisa decorar um monte de palavras. No momento que tu entende como funcionam as regras de acentuação, a tua vida muda. Porque daí tu vai conseguir. Oi. Oi, Flávia. Oi? Eu acho que eu desativei o som, tá? Por enquanto. Foi, então. Então, em resumo, as paroxítonas terminadas em NS vogal não levam acento. As oxítonas, que têm a última sílaba tônica, levam acento. As paroxítonas terminadas no resto levam acento. As oxítonas terminadas no resto não levam acento.
Então, em resumo, o que tu tem que entender? Quando uma palavra não é acentuada. Tu olhou uma palavra que terminou em vogal e não tem acento, ela é uma paroxítona. Ela tem a penúltima sílaba tônica. Tu olhou uma palavra que terminou no resto e ela não tem acento, ela é uma oxítona. Ela tem a última sílaba tônica. É isso que tu tem que entender. No momento que tu entende isso, coisa linda, tudo se resolve, certo? Passando para a próxima, então. Proparoxítonas ou esdrúculas têm a antepenúltima sílaba tônica. Elas sempre... Aqui chegou a gente. Ó, elas sempre, eu disse sempre, vão levar acento, as proparoxítonas. Então, assim, independentemente da sua terminação, que é diferente disso que a gente acabou de ver, certo? Paroxítonas e oxítonas dependem da terminação. As proparoxítonas ou as esdrúculas não dependem, sempre vão levar acento. Então, árboles, rubéola, teléfono, síntoma, aéreo, herói, ereu. Ah, eu escrevi errado. Herói, aqui era um O. Herói, e assim por diante. Assim como tu aprendeu a falar democracia, fobia, academia e elogio, e tu também aprendeu a falar, cadê? Nivel e impar, porque tu aprendeu a identificar a sílaba tônica, quando a gente chega aqui, teléfono, síntoma, são palavras heterotônicas, que tu também já consegue identificar. Lendo, atmosfera, leva acento e entraria aqui também. Só que, gente, olha só que interessante. Existem as sobresdrúculas, que a gente poderia chamar de superproparoxítonas. Por que eu não botei lá mais uma dentro das regras gerais? Porque dentro das proparoxítonas, dentro das esdrúculas, existem as sobresdrúculas. Não é uma regra à parte, é como se fosse um braço das proparoxítonas. Então, a gente vai ter uma sobresdrúcula quando qualquer sílaba antes da antepenúltima for tônica. E elas sempre vão levar acento, normalmente são palavras compostas, independentemente da sua terminação. Então, por exemplo, compratelo, compratelo, ó, compratelo, tá aqui, facilmente, tá aqui, rapidamente, tá aqui, enviándotelo, tá aqui. Então, assim, essas palavras aqui, tu já vai saber como falar, porque elas sempre vão levar acento. Beta, mas e se eu não ver acentuada? Ué, se não tivesse acento no compratelo, seria compratelo. Por quê? Porque terminou em vogal e não tem acento. Entenderam a lógica? No momento que tu entende as regras de acentuação, tu consegue identificar qualquer palavra escrita. E assim, a gente também tem os monossílabos. Meus amores, por que é tão importante que vocês saibam separar as sílabas? Porque os monossílabos são as palavras com uma única sílaba. Eles nunca vão ser acentuados. Mas, Beta, eu já vi acentuado. Daí tu tá falando de acento diferencial, tu tá falando das regras, o quê? Especiais. Nessa aula, a gente está vendo as regras gerais, porque é bastante informação. Não é uma informação assim que tu, pode entrar aqui e sair ali que tá tudo certo. Não. Se tu não parar e tu não entender como funcionam as regras de acentuação, tu não vai conseguir identificar a sílaba tônica. É super complexo isso que a gente está fazendo, gente. Essa aula é extremamente complexa, porque no momento que tu entende as regras de acentuação, tu consegue pronunciar qualquer palavra da língua espanhola, independentemente de tu ter visto escrita ou não, certo? Então, olha só para tu ter noção, já deixei aqui a minha Mafalda junto. Me não tem acento, mi não tem acento. Eu vi com acento, é o min, mas agora dentro das regras gerais não tem acento. Tu, ele, a um, não tem acento. Qual? Beta, por que o qual tá no monossílabo? Meu amor, olha só. O é fraco, o A é forte,
junta, uma sílaba só, quien. Opa, qual? O que eu li, eu olhei para o quien e li quien. Qual? Olha o quien. O E é forte, o I é fraco. Aqui tu tem um dígrafo, quien, junta, uma coisa só. Fue, o E é fraco, o E é forte, junta, uma palavra só. Fui, e sem acento. Fue, desculpa, e sem acento. Fui, fraco, fraco, junta e sem acento, porque é monossílabo. Uma palavra só, uma palavra só, uma palavra só, uma palavra só. Si, se e fe. Fé, no português tem acento. No espanhol não tem acento. Então, assim, resumindo, vou repetir para vocês. Olha só, presta atenção. Quando tu não tem monossílabos, palavras terminadas em N, S ou vogal, oxítonas, que tem a última sílaba tônica, levam acento sempre. Então, tu tem café, sofá, estás, também. Quando uma palavra termina no resto e não tem acento, ela também é uma oxítona. Ela tem a última sílaba tônica, como amor, impar, aquele e nível. Quando uma palavra é paroxítona, ou seja, tem a penúltima sílaba tônica, e ela termina no resto, ela tem acento. Como, por exemplo, cráter, tórax. Quando uma palavra termina em NS ou vogal, mas lembra principalmente de vogal, e essa palavra não tem acento, ela também é uma paroxítona, por isso que tu fala hombre. Mas aí tu também tem fobia, tu tem elogio, tu tem caça, tu tem democracia, tu tem pandemia e assim por diante. Toda proparoxítona leva acento, que é a antepenúltima sílaba tônica. Então, tu vai ter síntoma, tu vai ter teléfono, tu vai ter atmosfera. Toda sobresdrúcula, que é uma sobreproparoxítona, uma superproparoxítona, leva acento também. Então, tu vai ter compra-te-lo, facilmente, enviando-te-lo, e assim por diante. E todo monossílabo, ele nunca vai levar acento. O monossílabo nunca vai ser acentuado. Beto, eu vi acentuado. Se tu viu acentuado, relaxa, bebê, porque é acento diferencial. E daí isso tu tem que ver na próxima aula. Então, eles nunca levam acento. Daí é aquilo que eu falei. Beta, mas eu já vi monossílabos acentuados. É acento diferencial. Entendeu? É isso que tu tem que entender. Então, assim, amores, meu Deus, olha isso. Eu até achei que ia demorar mais. O que que tu vai ver na próxima aula? Lindezinhas de Betão, Lombriguinhas da Minha Vida. Tu vai ver regras especiais, regra do hiato e do acento diferencial e palavras heterotônicas. A gente vai parar. Já vejo que é a tua pergunta. A gente vai parar, não vai parar em acentuação, e vocês vão continuar com essa ideia de saber pronunciar absolutamente qualquer palavra da língua espanhola. Dale? Então, hasta el próximo miércoles, e eu vou tirar a dúvida agora de vocês. Hasta el próximo miércoles. Deixa eu ver o que vocês perguntaram aqui antes de finalizar a gravação. Aqui. A gravação aqui. Sim, o Olívio quer saber que sobresdrúcula só existe no espanhol. Verdade. Prof, os pronomes seguem a ordem de vir antes do verbo em qualquer tempo verbal e depois do verbo no infinitivo imperativo? Sim, sim, exatamente. Passei a semana fazendo questão desse tópico. Aproveitando aqui rapidinho, gente, essa pergunta do Emanuel. Quando que tu tem, por exemplo, os pronomes, seja de objeto direto, indireto ou reflexivo, certo? Por exemplo, do enviar, vou enviar-te um livro. Nesse caso, tu tem infinitivo. Em infinitivo, imperativo afirmativo e gerúndio, tu gruda depois do verbo, se transformando numa palavra só. Quando tu tem verbos conjugados em outros tempos verbais, em qualquer tempo verbal, ele vem antes do verbo e separado. Então, por exemplo, vi a Juana Cher e lo invité para cenar. Esse lo aí
vem antes de invitar, de invité, né? Que é o invitar conjugado. Mas, vi a Juan ayer y quiero invitarlo para cenar. Ó, invitarlo. Invitar é o quê? É infinitivo. Então, ele vem grudadinho no verbo, se transformando numa palavra só. Ah, ¿viste a Juan ayer? E invítalo para cenar. Invítalo. Ou seja, eu estou falando o quê? Em tu, dizendo para a pessoa convidar ele, imperativo afirmativo. Ah, bueno, estoy viendo a Juan y estoy, y lo estoy invitando o estoy invitándolo para cenar. Daí, nesse caso aqui é uma perífrase verbal. Mas daí ele vem grudadinho no verbo, porque daí tu tem um gerúndio. Certo? Ficou claro? Pode falar, baby. Não, eu só ia dizer que é porque eu atrapalho na hora de falar, porque na minha cabeça, no costume do português, não entra, por exemplo, sei lá, vou a proponerte ou vou a comprártelo. Sim, eu entendo, Manuel. Mas é que isso é uma coisa que vem com o tempo, com o uso da língua. Não te preocupa. Tipo pronunciação. A pronunciação das palavras. Com o tempo, tu vai ver que é super natural. Identificar a sílaba tônica das palavras vai ser super natural. Pode ficar de boa. Certo, meus amores? Então, assim, ó, fiquem aqui. Eu só vou finalizar aqui a gravação, porque vai ficar gravado no YouTube. Quero dizer para vocês que foi um prazer ver vocês aqui, de verdade, do fundo do coração. Quarta-feira que vem tem mais. A gente vai ter regras especiais, repito, hiato e acento diferencial. Vocês vão reconhecer o acento diferencial e mais palavras heterotônicas. Certo, lindezinhas? Então, é isso. Um beijo e nos vemos.